primeira preleção que nós vamos fazer aqui na Seara Espírita Cristo Redentor. Eu estou muito contente de estar aqui, sendo a primeira pessoa a começar essa preleção, de muitas, né? Agradeço a presença de todos que estão aqui. Antes de efetivamente começar a preleção, eu queria apresentar os trabalhos que a Seara Espírita promove para o público em geral. Nós temos curso de iniciação espírita, destinado para as pessoas que querem se aprofundar mais sobre a doutrina. Nós temos o curso também de mediunidade, destinado àquelas pessoas que já conhecem um pouco o espiritismo, mas estão interessadas em evoluir nos mecanismos da mediunidade, aprender sobre os dons que Deus deu para elas poderem se aprimorar e poderem ajudar as pessoas mais necessitadas. É um trabalho de serviço para Jesus que é importantíssimo. Temos também o atendimento fraterno, que é o momento em que a Seara abre as portas para aquelas pessoas que querem fazer um tratamento espiritual, praticamente um tratamento espiritual, todo ele com base na visão espírita. Durante o atendimento fraterno, as pessoas que vêm com qualquer tipo de problema, elas vão ter as possíveis soluções e elas vão poder mais acertadamente tomar essas decisões, tudo isso baseado na visão espírita. Então, todos aqueles que estiverem interessados, procurem os nossos colaboradores sobre data, sobre horário dos cursos e do atendimento fraterno. Além disso, nós temos também a evangelização infantil, que ocorre todo mês, no segundo sábado de cada mês, né? Atende crianças, atende pré-adolescentes e os pais que vão levando as crianças. Todos são doutrinados, baseados nos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, mais uma vez, quem estiver interessado, procura de nossos colaboradores aqui da Seara. Vocês podem acessar essa informação. Toda essa informação está contida no site da Seara, dentro do Google Sites. E fiquem à vontade, divulguem o nosso trabalho. Vamos fazer então agora a nossa oração antes da gente começar com a nossa preleção. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos imaginar nesse momento uma luz branca que sai desse teto, dessa sala e vai até o chão. É uma luz branca, poderosa. Ela não nos cega, não nos ofusca a visão, mas ela é tão forte que nós podemos senti-la na nossa pele. Imaginemos Jesus chegando agora. Jesus vindo até nós para nos abraçar. Jesus abriu os braços com seu largo sorriso e com seu olhar demonstrando todo o amor por nós. Abracemos Jesus. Façamos os nossos pedidos a Ele. Mestre Jesus, cremos que Tu estás aqui presente neste momento. Cremos que a espiritualidade agora começa o trabalho em nosso benefício e em Teu nome. Te pedimos, Jesus, proteção para a nossa família, para os nossos filhos. Te pedimos também, Jesus, te pedimos o ânimo necessário para que nós nos mantemos sempre, para que nós possamos nos manter sempre na linha do Teu Evangelho, de amor, de paz e de caridade. Assim seja. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre o assunto, sobre o tema casamento e divórcio. E para começar a falar sobre casamento e divórcio, eu gostaria de iniciar falando da palavra, falando da etimologia da palavra casamento. Casamento, que deriva da palavra casamento, com U no final, que é uma palavra em latim, derivada da época medieval, que naquela época significava casamento, significava apenas a união de duas pessoas com alguma legitimação, ou religiosa ou civil, apenas isso. De lá para cá, a designação para casamento ela ficou um pouco mais complexa,
processo todo de casamento ficou um pouco mais complexo. A gente foi colocando algumas coisas a mais em nosso próprio benefício. Hoje, casamento é considerado como um vínculo entre duas pessoas com uma legitimação governamental, religiosa ou civil e caracterizada por um relacionamento interpessoal de intimidade e caracterizada também por uma necessidade de coabitação. Então podemos imaginar que, se naquela época o casamento era considerado casamento só porque simplesmente duas pessoas se uniram e foram viver felizes para sempre, hoje o casamento ele é considerado casamento porque existe uma legalização, existe uma necessidade de uma relação íntima para ser caracterizado como casamento e existe a necessidade de se ter um lugar para morar. É por isso que muitos falam, quem quer casa, quer casar, ou quem casa, quer casa. O casamento, hoje, nos nossos dias, ficou um procedimento tão complexo, porque tem muito papel, tem muita assinatura, tem que legalizar os meus bens, os bens dele, os bens dela, separa, junta, virou um contrato. Na Europa, mais precisamente em Portugal, o casamento realmente é considerado como um contrato. E, por ser um contrato, muitos falam, se casamento fosse bom, não era contrato. Se casamento fosse bom, não tinha testemunha. Nós complicamos a coisa um pouquinho mais do que antigamente. E nós sabemos de tudo isso. Mesmo assim, nós casamos. E por que nós casamos? Nós casamos por diferentes necessidades, por diferentes razões. Nós casamos, hoje em dia, para validarmos um relacionamento sexual, para validarmos um relacionamento afetivo com alguém. Nós casamos para termos uma situação melhor, uma situação econômica melhor, uma situação de vida econômica melhor. Nós nos casamos para termos um benefício do tipo obter algum direito como nacionalidade, casando com alguém estrangeiro, num país estranho. Ou nós casamos simplesmente porque queremos procriar, ter filhos, termos um lar. Enfim, casamos por diferentes razões. E sabemos, nesse momento, que com toda essa, não digo dificuldade, mas e sabemos que com toda essa complexidade para casar, nós ainda queremos isso, porque estamos muito felizes. É um momento tão importante na nossa vida. A gente se expõe para a sociedade, a gente se expõe para as pessoas, a gente fala o que vai acontecer na nossa vida daquele dia em diante. E nós não estamos preocupados com isso, porque estamos muito felizes, queremos extravasar toda essa felicidade. Porque estamos casando com aquela pessoa que imaginamos ser a pessoa certa, que vai ficar com a gente para sempre. Mas o que acontece com o para sempre? O que acontece com o dia seguinte, o que acontece alguns anos depois, que nós nos sentimos mais tristes do que antes. O que acontece com o nosso casamento? Nós percebemos que a pessoa não é mais a mesma. O que acontece que nós nos sentimos um pouco infelizes, ou tão infelizes. Existem vários fatores para isso estar acontecendo. De quem é o erro? Não cabe a gente julgar de quem é o erro. Cabe a gente identificar o erro. Provavelmente o erro foi porque éramos muito imaturos e escolhemos nos casar porque associamos o casamento com felicidade baseado em fatores superficiais como beleza, dinheiro, poder, riqueza. São todos bens superficiais e temporais, eles passam com o tempo. Vai-se o dinheiro, vai-se a beleza, quem sobra? A pessoa, o cônjuge. Esse vai ficar para sempre com a gente, não vai embora. Então, nós precisamos perceber, no momento que esse erro é percebido e no momento que esses problemas eles começam a acontecer, nós precisamos entender em qual superficialidade nos baseamos antes de nos casarmos, se esse foi o caso, ou por qual motivo nosso casamento está conturbado, se ele foi em função do cônjuge. Muitas pessoas, quando se encontram nessa situação adversa, elas se perguntam, ok, já se passaram tantos anos, eu convivendo com a pessoa, eu me pergunto se agora eu não posso acertar, começar do zero. Será que eu posso me divorciar? Será que existe uma permissão? Será que é errado? Será que eu posso?
Porque antes eu era imaturo, eu não sabia, mas agora eu sei. Então, o que o Espiritismo fala sobre isso? Eu posso ou eu não posso? O Espiritismo nos fala que nós temos que a todo custo tentarmos a reconciliação. Que nós não podemos, por qualquer motivo, nos separarmos. Porque nós devemos, primeiro, entendermos que o relacionamento conjugal é um relacionamento de plano espiritual para duas pessoas. A gente não sabe, mas nós, antes de encarnarmos, nós já tínhamos decidido isso. Ok, nós esquecemos, mas agora a gente está lembrando. O casamento, ele é levado muito a sério pela espiritualidade. E para que a gente possa resgatar aquele sentimento de mudança, precisamos nós começarmos a fazer a mudança em nós mesmos. Foi falado aqui que casamento é caracterizado por uma inter-relação, uma pessoa com a outra, de intimidade. Não é aquela intimidade sexual, é aquela intimidade entre as duas pessoas na qual uma percebe a outra antes que a outra se perceba, ou saber o que a pessoa vai dizer antes que a pessoa diga alguma coisa. Isso é interagir, ter essa energia, isso é ser íntimo da pessoa. Você conhece a pessoa melhor do que ninguém. Quando essa intimidade, esse fator interpessoal ele acaba, ou ele diminui, os problemas acontecem. As pessoas deixam de se conhecer, deixam de se perceber, deixam de ser mais amáveis umas com as outras. Não podemos esquecer que casar é evoluir espiritualmente. Nós passamos por grandes dificuldades, é verdade, mas nós precisamos entender que depende somente de nós, de dizermos, ok, hoje eu vou ceder. Porque, conforme a dureza do nosso coração, cada situação cotidiana vai ficando cada vez mais difícil. Imagine a situação em que você nunca quer ceder, que você quer sempre ser a última pessoa a falar. Se o seu marido fala mais alto, você quer falar mais alto, e vice-versa. A dureza do coração não permite que a gente perceba esse tipo de acontecimento. E o ciclo não se fecha. Então a dureza do coração das pessoas é um fator pelo qual as pessoas estão cada vez menos se relacionando entre si. Existe uma passagem da Bíblia que eu vou falar para vocês, que é a passagem de Mateus, capítulo 19, na qual relata o pensamento de Jesus acerca do divórcio. E é o seguinte: Jesus estava com a multidão naquela época e chegaram os fariseus para tentar colocar Jesus no embuste. Tentaram pregar uma peça em Jesus para que Jesus se contradissesse e assim fosse preso perante a multidão, várias testemunhas. E eles fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Os fariseus fizeram essa pergunta: pode um homem casado se casar novamente por qualquer motivo? Pode ele se separar por qualquer motivo? Pode ele casar de novo? E Jesus, acertadamente, pegou uma referência bíblica do Velho Testamento. O Velho Testamento, naquela época, era seguido pelo judaísmo. Ele disse assim: não leram o que Deus fez no princípio, o homem e a mulher, e disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, para serem dois numa só carne. Então, o que Deus juntou, o homem não separa. Essa foi a resposta de Jesus para os fariseus. Ele pegou uma passagem bíblica e externou o sentimento dele para os fariseus com essa passagem. Os fariseus, não contentes, fizeram uma outra pergunta. Eles perguntaram: então por quê? Se Deus uniu, o homem não pode separar, por que que Moisés criou a lei do divórcio? Porque naquela época existia uma lei mosaica, uma lei mundana, que permitia que o homem se divorciasse da esposa, por qualquer motivo que fosse. Jesus então remeteu e falou: isso acontece por causa da dureza de vossos corações. Então vejam bem que naquela época, aquelas pessoas, com aquelas leis antigas, elas já tinham a dureza do coração da qual nós estamos falando agora. Essa dureza de coração é a mesma dureza de coração que nós estamos tendo agora? Precisamos analisar. Naquela época, aquele povo era um povo que não tinha o mesmo nível intelectual, não tinha o mesmo nível espiritual que nós temos hoje. Eles não tinham essa capacidade de percepção da necessidade do direito do próximo, principalmente, notadamente, da mulher. Naquela época, a sociedade era formada por uma sociedade. Naquela época,
as leis favoreciam a sociedade patriarcal. O homem era o rei da família. O direito do homem era 100%. E para a mulher, ele decidia se sim ou se não. Então era simplesmente isso. O homem, se quisesse se divorciar, ele podia. A lei amparava e a lei era sagrada para eles, imexível. A mulher, se separasse, era considerada um expurgo para a sociedade e podia sofrer apedrejamento. Então, aquela lei foi criada naquela época para organizar a sociedade, apenas isso. Moisés permitiu que isso ocorresse, porque aquelas pessoas não tinham o mesmo entendimento que nós. Por isso precisamos entender, não temos que fazer o mesmo que eles faziam, porque está escrito. Nós sabemos, a convivência entre dois, ela é muito difícil. A convivência entre dois, ela causa problema porque nós somos imperfeitos. Nós sofremos fatores externos a todo momento. Pegamos, por exemplo, a esposa que está em casa e o marido que está trabalhando. Geralmente é o que acontece. O marido que vai trabalhar, que passa por várias reuniões, sabe de vários assuntos desagradáveis, sabe que vai ter um corte no final do mês, sabe que a renda vai estar comprometida para a família. Ele volta para casa, ele quer sossego, ele quer alívio para os pensamentos que estão ali brotando a todo momento, preocupação. Ele quer sentar no sofá e quer ver televisão quando chegar em casa. A esposa, ao contrário, ela quer conversar com o marido, conversar sobre o que aconteceu na rotina dela, porque ela estava lá em casa, sozinha, cuidando das coisas de casa. O que acontece quando um quer e outro não quer? O que acontece com essas emoções tão diferentes? Se nós, dentro de casa, nós perdemos o controle, nós podemos criar uma tempestade tão negativa que isso vai influenciar, além de nós mesmos, o próprio ambiente. Nós precisamos ter esse controle, nós precisamos aprender a controlar. Porque o que acontece, por exemplo, nessa situação, que a esposa quer conversar e o marido não quer conversar. Surge um tipo de atrito. Se ela pensa negativo para ele, se ele pensa negativo para ela, os dois começam a criar sentimentos ruins, começam a criar negatividade tamanha que eles baixam de vibração. Eles vão para uma vibração, ambos, uma vibração inferior. E isso deixa os dois influenciáveis para espíritos que estão na mesma faixa vibracional, que são espíritos malignos, espíritos que querem brincar. Os espíritos, percebendo que as pessoas não estão preparadas, estão naquela faixa, eles vão favorecer para que aquela situação simples do cotidiano se torne cada vez pior, e pior, e pior. E o que acontece quando o casal não consegue gerenciar isso? Passa todo esse malefício para o ambiente, para os filhos, para os amigos. Aquele lar fica um lar comprometido. Nós não podemos esquecer que o casamento é uma oportunidade de aprendizado. Um aprendizado mútuo entre duas pessoas. E que devemos trabalhar individualmente, para que nós possamos perceber a necessidade da outra pessoa de se desenvolver. Quando nós chegamos a esse ponto de que a outra pessoa precisa se desenvolver, é porque nós já estamos preparados o suficiente para começar a ceder da próxima vez. Fazer com que a pessoa comece a gritar sozinha, porque não existe briga de uma pessoa. A pessoa vai falar, ela vai esbravejar e ela vai acalmar, ela vai estar falando para as paredes. E aí você passa a ser o exemplo para outra, que vai ser o exemplo para outra, para outra, para outra. E assim tudo se resolve. Mas isso depende de uma necessidade de cada um de nós, dentro do relacionamento, buscarmos a verdade. E não é buscarmos o culpado. Pode ser que o culpado sejamos nós mesmos. Precisamos eliminar essa dureza de coração, eliminar esse, de alguma forma, preconceito contra o parceiro, eliminar a raiva, eliminar o orgulho, essa necessidade louca de ter sempre razão e tudo. Mas então, deixa eu ceder, deixa eu fazer essa caridade por ele, porque eu amo. Afinal de contas, o marido, o cônjuge, ele é o próximo, de que tanto Jesus fala. Amai-vos uns aos outros. O próximo é o nosso marido, o próximo é o nosso filho. Vocês podem perguntar então, depois que eu tentei de tudo, depois que eu fiz a minha mudança interior, depois que tentei convencer o meu cônjuge e nada mudou, o meu cônjuge não quis, eu posso assim? Então, depois que eu tentei de várias formas, eu posso me separar, eu posso me divorciar?
se você fez a sua parte. Se você realmente quis, se você realmente fez a sua mudança interior, então, existe a permissão para que você possa continuar a sua vida de outra forma, de outro jeito. Casando novamente, uma outra família, você tentou. A outra pessoa vai compreender, vai entender, precisa também fazer a mesma coisa. Nós precisamos bloquear aquele ciclo ruim que surge em nossas vidas e que nós simplesmente deixamos esse ciclo rolar sem entender. Precisamos buscar sempre a nossa evolução, a nossa evolução interior, para que a gente possa sempre estar preparado para as situações adversas. O nosso parceiro é o nosso ajudante na nossa vida encarnada. O nosso parceiro é o anjo que está ali forçando a gente a aprender com ele, para que a gente possa, nós e ele e nós, ambos, cresçam espiritualmente. Nós não podemos esquecer que existe um planejamento espiritual da qual nós participamos e nós quisemos passar por tudo isso que estamos enfrentando. Nós fechamos um acordo lá em cima que viríamos aqui para sofrer junto com o parceiro, se alegrar junto com o parceiro, passar por doença, passar por riqueza, por pobreza. Acontece que nós, quando viemos para cá, nós não nos lembramos disso. Mas agora, todos nós aqui estamos lembrados. Ok? Nessa preleção, estamos lembrados. Precisamos lembrar que um dia nós concordamos com toda a situação. A espiritualidade, ela nos orienta para que nós tenhamos a força necessária para poder vencer essa dificuldade do dia a dia e termos a boa influência dos espíritos. O Espiritismo nos orienta a fazermos a leitura do Evangelho no lar, com a frequência de uma vez por semana, não mais que 30 minutos. Nos orienta que nós podemos pegar o livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, lemos um capítulo ou uma passagem desse capítulo, lemos em voz alta. Podemos estar sozinhos ou com a família. Lemos e analisamos sobre o que lemos. Fazemos uma oração, colocamos uma garrafinha com água. A espiritualidade frutifica a água. Isso ajuda bastante a gente manter o lar mais equilibrado. Associado a isso, a gente também tentando mudar, interiormente falando, para tentar buscar aquela intimidade perdida, aquela sinergia perdida com o parceiro, para que tudo possa estar mais harmonizado, mais bonito e mais favorável, para que a gente possa criar filhos saudáveis, filhos baseados numa moral elevada e com uma espiritualidade que visa o progresso. A gente não pode esquecer que a sociedade é baseada nas famílias. A humanidade, a evolução da humanidade depende da evolução de uma sociedade melhor, da evolução da sociedade. E a família é a célula da sociedade. Se o marido, se a esposa, se os pais não se esforçarem o suficiente, não terão bons filhos suficientes e vão povoar essa terra com essa sociedade melhor. O futuro não é amanhã, o futuro é agora. Então, se a gente conseguir controlar essa dureza do nosso coração, a gente consegue, então, tentar reverter qualquer tipo de problema, né? E aí, então, estaremos sempre na mesma linha designada que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Porque com Jesus no coração, nós teremos o nosso caminho. Teremos a chave da verdadeira felicidade. Meus irmãos, aqui nós terminamos a preleção. E vamos agora fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Façamos o nosso agradecimento. Pai Universal, te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos essa palavra hoje, que é uma semente, uma pequena semente que vai se transformar em bons frutos. Que nós possamos ser essa árvore, depois dessa semente germinada, que nós possamos divulgar
dar esses frutos para outras pessoas, para que elas possam criar outras sementes. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Te pedimos proteção para todas aquelas famílias que sofrem, para todos aqueles casais que passam por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com drogas. Ilumina todas aquelas pessoas de bom coração, para que essas pessoas possam ajudar essas famílias e elas possam estar no caminho da evolução de uma sociedade melhor. Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Que essas famílias consigam cumprir sua missão em favor dos filhos e do progresso da sociedade. Assim seja.